Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. O silêncio que ela estabelece desde muito pequena é um controle. E um controle extremamente nocivo para sua espontaneidade, seu desenvolvimento. Isso implica em memórias traumáticas para ela. E que num futuro, aquilo vai criando, quando adulta, um comportamento que ela muitas vezes não consegue entender. Por que eu sou tão triste? E ele, por que eu sou tão magoada? Ou por que as pessoas acham que eu sou tão estressada? A minha atuação dentro dos conselhos tutelares foi procurar que eles conseguissem perceber indicadores dentro das famílias, dentro de casa, dentro do comportamento das crianças, para quando eles visitassem, pudessem observar esses indicadores. Porque muitas vezes uma criança que tem 5 ou 6 anos, muito tranquila, muito quietinha, aquela que é colocada como uma criança muito bem comportada, é uma criança que pode estar sofrendo sérios traumas, sérias repressões, sérias situações de violência dentro de casa. Pode ser até uma criança já com depressão. Lá na Coordenadoria da Mulher eu tive contato com mulheres que sofrem de violência doméstica e pude conhecer tanto mulheres que sofreram quanto as mulheres que cuidam dessas mulheres abusadas pela violência doméstica. A mulher que sofre violência doméstica, ela não tem um perfil, um padrão de perfil. Não é uma mulher de classe média alta ou de classe média baixa, não é uma mulher mais velha, mais nova, criança. Acontece com qualquer mulher e em qualquer situação, principalmente por familiares, porque o agressor está nesse meio. A mulher sofre principalmente agressão de quem está mais próximo dela. E a mulher que sofre agressão, aquelas mulheres que apanham do marido, que apanham do filho, que apanham do irmão mais velho e tudo mais, até a fase adulta, elas estão presas em um ciclo que se chama ciclo de violência. Tudo aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha um tio, onde ele era aquele tio super-herói, eu gostava muito dele. E eu gostava muito de ficar com ele. E isso fez com que ele se aproveitasse da situação. E um certo dia, quando eu dormia no colo dele, ele usou as partes íntimas dele se masturbando no meu rosto. E isso, eu acredito que foi muito difícil para mim. Eu acho que fez com que eu me tornasse uma pessoa, uma criança calada, uma criança com medos. E não só quando criança, agora na vida adulta também. Eu lembro que na minha infância eu tinha muitos pesadelos e o meu pai tinha que ir para o meu quarto e ficar comigo até que eu dormisse. Eu tinha muita dificuldade para dormir e eu acredito que seja decorrência disso. E com 19 anos, em uma briga com eles, eu contei. Não sei se foi um choque ou foi medo de acreditar que alguém, sangue do sangue dele, fosse capaz de fazer algo desse tipo com a filha dele. Mas ele nunca conversou comigo sobre o assunto e deixou passar essa história. O machismo está tão enraizado na gente que quando nós somos crianças e um rapazinho bate numa menininha na escola,
A professora diz, é porque ele gostava dela. Desde quando que violência é sinônimo de amor? Com que direito que a gente está reproduzindo isso para as nossas crianças, que a gente está ensinando isso para as nossas crianças? E mais, a gente está repassando isso a longo prazo, porque na idade adulta, quando um companheiro silencia e mata a sua companheira, um advogado, a primeira justificativa que ele dá é que foi um crime passional, que foi um crime por amor, que foi um crime por ciúmes. E várias vezes o advogado usa a própria vítima como justificativa, dizendo que a vítima induziu o agressor a chegar nesse ponto. Não, gente, não é crime passional, é misoginia, é feminicídio. Todos os dias mulheres são silenciadas e seus companheiros continuam impunes. Quem continua com a dor é a própria mulher. E foi mais ou menos quando eu tinha 6, 7 anos que eu sofri abuso com o meu tio. Meus pais trabalhavam o dia todo fora de casa e ele era meu vizinho. E na maioria das vezes ele ficava comigo lá em casa, só que minha mãe não sabia de nada, porque ele falava que não tinha necessidade da minha mãe saber, que ele ia pra lá, até que começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Ele falava que era um carinho que ele fazia em mim, que não tinha problema, que era normal, que era natural, que minha mãe não precisava de ficar sabendo de nada, porque ela trabalhava muito, ela tinha muito que se preocupar, então isso era o de menos. E foram até os meus 10 anos isso. Eu ficava na casa dele, ele ficava na minha casa. A Casa Abrigo é um braço da Coordenadoria da Mulher que toma conta de mulheres que estão correndo risco de vida, estão sendo ameaçadas de morte, então, por esses agressores. E muitas levam os filhos, levam os sobrinhos de quem elas estão tomando conta. E é muito difícil elas lá na Casa Abrigo, porque é um lugar de endereço sigiloso, é um lugar onde elas não podem ter contato do lado de fora. Elas ficam presas lá dentro para se protegerem. E é muito difícil elas lá dentro ouvirem o filho falar que está com saudade do pai, ouvirem que, mas a gente está fugindo do papai, mas eu gosto do papai, sabe? Também tem isso. É um peso, exatamente. Porque também tem toda aquela questão cultural de que é o marido, é a mulher que tem que servir o marido e tudo mais. Essa cultura machista dá força para esse tipo de agressão, essas várias formas de agressão acontecerem. Então, os agressores, se ele é o que está dentro de casa mantendo a economia, a estabilidade dessa economia, ele é muitas vezes mantido dentro desse lar e não se fala disso, né? Mas se a mãe favorece com o silêncio, com a submissão, com o medo, com o pavor, com a falta de apoio, porque também essa mãe precisa de apoio, há essa presença desse agressor por anos. Então a criança ela vai sofrendo esse ciclo, né, de violência por muito tempo. Eu, vendo isso, e outras companheiras também, nós temos que tomar isso como uma medida perseverante para seguir em frente, que é para continuar na luta. O feminismo é um movimento com o qual eu me identifico muito, que é para ajudar nós, mulheres, a nos defendermos. Não é para atacar ninguém, não. Ao contrário disso, o machismo ataca, cala, silencia e mata todos os dias as nossas companheiras de luta. A gente sabe que o amor não mata. A gente sabe que a culpa não é da vítima. Até um dia que ele me pegou na casa do meu avô, sem eu saber, eu fui lá pegar alguma coisa pra minha mãe e ele estava escondido lá dentro. E ele me segurou assim e falou que se algum dia eu contasse alguma coisa, ele ia estuprar eu e minha prima. Quando eu comecei a evitar de ir na casa dele, ele começou a ficar nervoso, ficava agressivo comigo. E eu tinha muito medo, eu comecei a ficar com muito medo dele. Eu não conseguia disfarçar. E minha mãe começou a perceber que eu estava assustada, que eu estava começando a ficar muito na minha.
Eu não estava conversando muito com ela mais, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. E os meus pais que me ajudaram a sair dessa quando eu resolvi contar. Então, eu recebi essa criança, 3 aninhos. Ela já havia passado por mais de 5 cirurgias, porque foi uma violência extremamente agressiva para o corpo dela. E eu confesso que foi um momento de bastante reflexão para comigo e o quanto que eu me prometi de que não ficaria calada de aí para frente. E eu considerei a mais grave, foi uma violência e os pais eram alcoólatras e eles não sabiam quem que havia provocado tal violência e o pai foi preso porque ele teria que ter tido um comportamento de proteção, mas não havia, até entenderem de que não havia sido ele, né? Foi uma longa história, ela sofre, criança que vai para um abrigo, sofre 2 vezes. Infelizmente, não acredito que sejam questões não vistas, acho que são questões não admitidas. Eu nunca mais vi, não tenho vontade de ver. Apesar de ter um pouco de raiva, eu tenho raiva, não queria sentir raiva, mas eu tenho raiva. Eu acredito que ele vai pagar por isso. Nos meus relacionamentos também é muito difícil, eu tenho muita dificuldade em certas situações de me relacionar mesmo sexualmente e eu até tento conversar com alguns dos parceiros, eu tento conversar sobre para quebrar, né? Quebrar esse medo, essa angústia. Já aconteceu eu estar me relacionando com alguém e querer parar no meio do caminho por lembrar de certas coisas e não dar continuidade. Se a gente for falar de violência doméstica para uma consequência dentro de uma violência física, é um aspecto. Dentro de uma violência psicológica, é outro comportamento. Dentro de uma violência sexual, é outra consequência. Então, a gente não está falando de um comportamento de sequências únicas. Eu cheguei a assistir, eu pude assistir, assim, estar na sala do atendimento de uma mulher que ela trabalhava, ela é quem colocava o dinheiro na casa, cuidava dos filhos e o marido estava desempregado e ele pegava o dinheiro dela para comprar bebida. Então ela estava dando o dinheiro, ela é quem sustentava toda a família. Só que era muito difícil por conta desse ciclo, porque tem a fase da agressão, daí depois tem a lua de mel. E a lua de mel é aquela coisa da esperança, que todo ser humano se agarra à esperança. Isso é todo ser humano. Eu acho que o mais importante é focar que não tem um tipo de violência. Violência doméstica, violência moral, violência psicológica. Existem dos mais variados tipos. Então, infelizmente, a mulher sofre muita violência, muita violência. Quando você vê uma mana andando na rua sozinha à noite, anda do lado dela para provar para ela que ela não está sozinha, que a gente está junto nessa. A gente está vendo uma situação de agressão, a gente tem que se colocar à frente disso, não pode se mostrar omisso, porque quando a gente é omisso, a gente está sendo cúmplice. Quando a gente não ajuda uma companheira, quando a gente não repassa o nosso conhecimento sobre o feminismo para ela, a gente está sendo egoísta, porque o tempo de despertar de cada um é diferente. Por mais que a gente tenha que respeitar o tempo do despertar da irmã, que a gente tenha que respeitar o tempo com que ela vai entender as coisas, é nosso dever conscientizá-la, é nosso dever recrutá-la, é nosso dever mostrar para ela que ela não pode mais ser silenciada e que o companheiro dela não tem direito sobre a vida dela. Você que está vendo uma mana que ainda não se tocou da opressão, que ainda não entendeu o abuso, que ainda não entendeu a agressão, recruta ela, traz ela para o movimento, que é para ela ganhar voz e que é para ela aumentar a força da nossa voz.